boa tarde a todas as pessoas presentes. Nós estamos com um desfalque aí, que é o do Mauro Junqueira, né, do Conasems. Eu não sei se ele comunicou alguma coisa à organização, se a gente pode começar. Quem é que está da organização aí? Podemos começar? Se ele chegar, ele se integra aí, né, ao time, né? Bom, então, mais uma vez, boa tarde. Queria agradecer, em nome da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS, o convite, um honroso convite para estar aqui fazendo a moderação dessa mesa de debate, com uma temática muito relevante e importante, né, para o Sistema Único de Saúde. O nosso tema hoje aqui é sustentabilidade do SUS, como a atenção primária pode garantir mais acesso com qualidade. Acho que na mesa de abertura hoje, acho que a gente pôde observar nas diversas falas, especialmente na fala do ministro em exercício, Adriano Massuda, o quanto a gente conseguiu evoluir, né, no Sistema Único de Saúde em relação ao acesso da população à atenção primária, à estruturação das equipes, né, multiprofissionais de saúde da família ao longo desse período de mais de 30 anos de implantação das equipes. Ela é evidente. Eu me lembro que eu estava na ANS lá em 2012, foi feita uma ampla pesquisa no Brasil com mais de 50 mil questionários, e naquele momento lá, entre 2012 e 2013, a população tinha uma sensibilidade de que o grande problema do Brasil era a falta de médicos. E o Mais Médicos veio, então, como uma política pública que tentou suplantar essa dificuldade, e acho que nós tivemos um grande êxito ao longo desse período. Hoje nós temos praticamente 54 mil equipes de saúde da família estruturadas, dessas 26 mil, mais de 26 mil, por conta do Programa de Provimento Federal. Estou vendo aqui o doutor Nésio aí, uma das expressões, né, da expansão do programa nesse governo. É uma política que tem tido muito sucesso, né, em garantir acesso, mas todos nós sabemos que nós temos um desafio de como incorporar qualidade a essa atenção primária à saúde, como dotar de novas tecnologias, de processos que possam melhorar a experiência do usuário, né, e fazer com que ele tenha transformado esse acesso, né, em resolução do seu problema com uma boa experiência dentro do Sistema Único de Saúde. Então, hoje nós temos aqui uma mesa que se propõe a fazer esse debate, de mostrar experiências que já estão em curso, visando essa qualificação, né, para que a gente possa conseguir resolver, ter resolutividade, né, para esses pacientes, e que a atenção primária possa verdadeiramente se tornar a grande ordenadora, né, do cuidado dentro do Sistema Único de Saúde. Então, meu papel aqui é de moderador. Nós vamos ouvir, né, a experiência de cada um. Vou apresentar aqui os nossos debatedores. Então, nós temos Arnaud Coelho, que é General Manager da Merck Group, né? Formado em Administração pela Fundação Olindense de Ciências Contábeis, tendo cursado MBA Executivo pela Fundação Getúlio Vargas. Nós temos Tiago Virgílio, que é assessor do Ministério da Saúde, com 12 anos de experiência na saúde pública, é especialista em atenção primária à saúde, regulação e uso de dados geográficos para fortalecer o SUS. Nós temos Mauro Junqueira, que faltou. Nós temos os nossos dois secretários, nossos potentes secretários de duas capitais, referências, né, nas estratégias de saúde da família, Daniel Sorães, dispensa apresentações, deputado federal e um gestor daqueles que orgulham o Sistema Único de Saúde, e a minha querida amiga, né, conterrânea porque não é de Pernambuco, não, ela é paraibana, como eu. Nós os dois nos radicamos em Pernambuco. Ela foi secretária de saúde, ao mesmo tempo que eu era secretário de saúde do município do Recife, ao mesmo tempo que eu era secretário estadual de saúde.
fizemos uma primeira dobradinha, ela como minha secretária de vigilância, e depois ela foi alçada à condição de secretária municipal de saúde, está fazendo um trabalho brilhante já na segunda gestão também, doutora Luciana Albuquerque. E eu esqueci de você aqui, porque não me deram sua apresentação, mas você vai ter o direito de se apresentar, porque não está no meu script. Acho que colocaram você aqui depois do meu script. Se apresente para mim, por favor. Obrigado, André. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Oi? Não? Alô? Não. Pelo menos eu estou tendo atenção, né, antes de falar. Alô? Agora sim, obrigado. Meu nome é Ricardo Lourenço, eu sou médico também. Sou médico formado há 32 anos. Hoje eu ocupo a posição de presidente da Organon Brasil. A Organon é uma empresa de saúde feminina. E eu sempre trabalhei de bracinho dado com a saúde pública. Contei isso para o Nésio uma vez, quando a gente se encontrou algum tempo atrás. Trabalhei no serviço público durante 30 anos também. Mas é um prazer a gente ter esse tipo de discussão, tendo vivido o lado de quem está ali com o paciente e também o lado do privado que pode de alguma maneira contribuir. Obrigado, André. Nós vamos começar por você. Pode começar aí a introduzir o tema. Serão 10 minutos para você e cada um vai ter 10 minutos, depois a gente abre. Obrigado, André. A gente está vivendo uma experiência agora, né, como segmento privado. A Organon é detentora dos direitos do implante de etonogestrel, que a gente tem visto bastante nas mídias sociais. Foi incorporado pela Conitec pela primeira vez para uma população vulnerável de nicho, há mais ou menos 4 anos e alguma coisa. Pelas decisões que foram tomadas no passado, não foi um programa que voou, e eu acho que isso é bem importante, bem relevante para as conversas que a gente vai ter aqui hoje. Determinação da população e métricas que a gente deve considerar para a implementação de determinados programas e até os desafios que a gente tem no meio do caminho, né? Os desafios de controle, acompanhamento, implementação, logísticos, financeiros. O Brasil, todo mundo fala, é um país de dimensões continentais, então as coisas não são simples aqui, né? Não somos um país pequeno, com 212 milhões de habitantes, distribuídos de uma maneira, de algum jeito, não organizado pelo nosso país, com concentrações em determinadas áreas, mas também com uma discrepância socioeconômica gigantesca. Então, acho que quando se implementa uma política ampla e restrita, como a gente está vendo agora a política de contracepção, né, ou de planejamento sexual e reprodutivo, o que a gente enxerga isso é extremamente fundamental para o país. A gente sabe que o Brasil é um país onde mais de 55% das gestações não são planejadas. E às vezes a gente perde a noção do que isso representa, né? Uma gestação não planejada, ela em geral é acompanhada de um pré-natal que não é bem feito, ela acaba se tornando uma gestação de risco, e infelizmente em alguns casos acaba virando um incremento de números na mortalidade materna, que é um objetivo que todos nós deveríamos perseguir, né? Então, quando a gente vê a implementação de uma política ampla e restrita que dá acesso a um produto como o implante de etonogestrel para todas as mulheres, meninas e mulheres de 14 a 49 anos, a gente, olhando para países onde o acesso a decisão de maternar ou não maternar, de construir uma família ou não, é um acesso amplo e restrito, a gente sabe que isso fatalmente vira número positivo na economia do país. A gente sempre brinca, e eu sempre escuto algum comentário adicional, né? 52% da população brasileira é composto por mulheres, e os outros 48% são filhos dessas mulheres. Então a mulher tem um papel fundamental na nossa sociedade. Garantir direitos de escolha
é nosso papel como cidadão brasileiro. Agora, entrando no tema aqui de como a gente pode colaborar, para nós aqui da Organon, sempre foi intenção, entendendo a complexidade do nosso país, sempre foi a intenção de contribuir com o governo de alguma maneira. Então, através da experiência que a gente tem, em desafios como capacitação de profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, disseminação de informação de qualidade para público leigo, para todas as mulheres, para todos os maridos, esposas, a informação do que está disponível e qual o melhor método para cada mulher, ela é fundamental. Capacitação dos profissionais de saúde é fundamental. E quando a gente olha para esses países onde o acesso é amplo e restrito, a gente sabe que teve ganhos econômicos fundamentais. A estatística mostra que para cada $1 investido, R$1 investido em saúde sexual e reprodutiva, o retorno em termos de economia e de geração de uma sociedade mais produtiva é 3 vezes esse valor. Para cada $1 investido, $3 retornam como benefício para aquele país ou para aquela região. E a gente tem experiências aqui no Brasil que também são sensacionais. E eu entro agora, a gente tem município de São Paulo, município do Rio de Janeiro, que acho que foi o primeiro que fez um mutirão de grande escala, agora com o implante fornecido pelo governo federal, mas já tinha um programa muito bem estabelecido de saúde sexual e reprodutiva, de prevenção à gestação de adolescente. Eu acho que são ótimos exemplos que a gente vê. E o que eu acho que a gente precisa fazer melhor, e talvez, Daniel, aprender um pouco com vocês aqui também, o que a gente acompanha em termos de marcadores e que garantem o sucesso da implementação, né? A gente tem toda a parte operacional, logística e etc., mas quando que a gente vai começar a ver, no Brasil, no nosso país, e como que a gente vai acompanhar a mudança de marcadores como mortalidade materna, diminuição da gestação adolescente, diminuição da gestação não planejada, e até o ganho econômico com menor uso do sistema de saúde. A gente tem exemplos aqui no país, eu não contei o tempo. A gente tem exemplos aqui no país, por exemplo, de municípios onde tinham 3 ou 4 maternidades de referência no serviço público, e a tendência, com um programa de saúde sexual e reprodutiva e de planejamento familiar bem estabelecido, é de utilização desses recursos para outras situações que talvez sejam mais emergentes, por exemplo, conversão de uma maternidade em um centro oncológico, e desafoga um pouco de outras áreas do sistema. Então, a nossa expectativa em relação ao programa, André, ela é gigantesca. O Ministério começou com a compra de 1.800.000 implantes entre agora e o final do ano que vem. O programa se inicia nesse ano em municípios acima de 100 mil habitantes, e a partir do ano que vem a ideia é que chegue a todas as UBSs, todos os programas de medicina de família e todos os municípios do país. Aonde que a gente pode contribuir? Trazendo nossa expertise, ajudando na capacitação de médicos, ajudando na disseminação de informação de qualidade e dividindo com o governo, que é exatamente o que a gente está fazendo, dividindo com o governo, por exemplo, esses primeiros passos da capacitação. O que a gente combinou com o Ministério é que o Ministério começa um programa de capacitação de profissionais de cima para baixo, abrindo a pirâmide. A gente hoje está presente em 300 municípios, mais ou menos, com programas, e a gente começa de baixo para cima a garantir que todo mundo esteja capacitado. Então, é um pequeno exemplo do que a gente faz. Obrigado. Muito bom. Obrigado pela contribuição. Vamos passar agora para Arnaud Coelho, que é um colega médico, pernambucano também, né, Arnaud? Eu sou o único, pelo visto aqui, vocês não são. Mas a gente é de radical, de coração. Boa Mas tarde. fica à vontade. Boa tarde. 10 minutos. Obrigado pelo tempo, pela palavra, pela condução dessa discussão. Eu acho que o Ricardo falou alguns pontos que são muito interessantes e que eles vão convergir dentro da nossa observação também, e agora falando pela Merck. A Merck é uma companhia, uma multinacional alemã. Nós temos
é a multinacional mais antiga do mundo, mais de 350 anos de existência. E aqui no Brasil nós temos mais de 100 anos e estamos aqui no Rio de Janeiro. Não somente no Rio de Janeiro, mas temos uma planta aqui no Rio. Quando a gente pensa no SUS e na sustentabilidade desse sistema, a gente ouviu muita coisa hoje. Primeiro, do gigantismo do país, a gente está falando de um país de dimensões continentais. Segundo, da complexidade e do número absurdo de assegurados. Não é? 75% da população brasileira. Então, a sustentabilidade é onde a inteligência gerencial do sistema público se faz mais necessário nessa parte de atenção primária de saúde. Eu acho que esse é um dos pontos mais desafiadores que nós temos. E quando a gente pensa, qual é a missão, não é, do Sistema Único de Saúde? É gerar prevenção, é coordenar o cuidado, não é? É fazer com que sejam evitados riscos desnecessários e gastos desnecessários para o sistema de saúde, em qualquer esfera, pública, privada, enfim. Então, quando a gente pega esses elementos todos e a gente fala primeiro de prevenção é fundamental. Não é? Prevenção é uma atuação cada vez mais precoce em diagnóstico, em entendimento, em tratamento, isso gera economia, isso gera a não necessidade de incursão em estágios mais tardios no próprio sistema. Nós temos alguns casos desses. Nós temos trabalhado muito especificamente no tema de pré-diabetes aqui no Brasil. Não é? A Merck é responsável pela produção do Glifage XR, que é o produto número 1 do mercado brasileiro em unidades, e nós temos uma grande atenção relacionada ao diabetes tipo 2. Mas o diabetes tipo 2 hoje, ele tem uma prevalência de aproximadamente 11% da população adulta. A gente está falando de 17, 18 milhões de pacientes possíveis no mercado brasileiro, dos quais 2/3 deles são diagnosticados. Então, a gente tem aí 1/3, ou 5 milhões de pacientes que não sabem que têm a doença. Vamos colocar esses 5 milhões aqui. Quando a gente fala do pré-diabetes, nós temos uma prevalência ainda maior. A gente está falando de algo perto de 18% de prevalência do pré-diabetes. Então, a gente está falando aí de aproximadamente 30 milhões de pacientes que podem ter essa enfermidade. E sabem qual é a taxa de diagnóstico da pré-diabetes? 14%. Eu estou falando diagnóstico, não estou falando tratamento. Tratamento já é outra coisa. Diagnóstico, 14% sabem que tem, mas eu não sei que número deles, perto de 6%, a gente sabe, tratam adequadamente. Então, eu peguei os 5 milhões aqui, que não são diagnosticados com tipo 2, e eu posso somar mais 26 milhões. Quer dizer, a gente não fazer nada, não é? Em termos de precocidade, de tratamento, de prevenção, significa que eu vou acarretar e sobrecarregar o sistema de saúde lá na frente. Então, prevenção é fundamental e está lá numa das missões do SUS. A segunda, quando a gente fala o gerenciamento, a coordenação da qualidade do que a gente oferece para o paciente brasileiro. Aí a gente fala de acesso. Acesso, entre outras coisas, mas acesso tem um papel importante. E, mais uma vez, a gente fala do Programa Farmácia Popular do Brasil, que eu acho que foi a maior política pública dos últimos anos, desde 2004, que amplificou muito o acesso a medicinas essenciais para a população brasileira. Então, é um resultado fundamental e é um suporte enorme para o sistema público, para o Sistema Único de Saúde brasileiro. E, obviamente, por que é muito bom? Primeiro, você gera acesso. Segundo, você baixa o tráfego nas unidades básicas de saúde ou outros órgãos públicos onde vai receber esse produto. Terceiro, você aumenta a capilaridade de entrega, de disponibilidade de produtos. Então, isso é muito bom. Mas é perfeito? Não. Nem tudo é perfeito, mas a gente está melhorando, isso está avançando. Algumas áreas que a gente precisa trabalhar melhor quais são os critérios de inclusão e de exclusão dos produtos no farmácia popular. Não é? Como é que a gente discute, como é que isso aparece? Segundo, atualização dos valores de referência. A última vez que a gente tem esses dados são de 2018. Não tem aumento, não tem reajuste dos valores de referência desde 2018. Terceiro, existe muita informação que a gente poderia trabalhar em conjunto, iniciativa pública e privada, para tomar decisões mais acertadas em como melhorar o sistema combinado. E quarto, exatamente você transformar o programa Farmácia Popular
mais do que uma política de governo. Ela tem que ser uma política de Estado. Ela tem que virar uma lei federal para não depender de nenhuma tendência do momento. Então, é algo que a sociedade precisa entender, que nós precisamos trabalhar em conjunto para que isso aconteça. Onde é que a indústria pode somar nisso? Primeiro, quando a gente falou de prevenção, nós temos muitas iniciativas no campo de prevenção. A gente vem trabalhando, mais uma vez, no caso do pré-diabetes, nós lançamos um movimento chamado Antes que Vire. É um movimento profundo, que a gente fala com muitos stakeholders do que fazer antes de que o diabetes avance, da condição de pré-diabetes, para que se transforme o diabetes definitivo tipo 2. Além disso, capacitação técnica de profissionais. A gente trabalha continuamente, o trabalho da indústria de alguma forma, está em contato com a classe médica, com os profissionais de saúde, provendo informação, provendo capacitação, provendo conhecimento para que seja melhor utilizado isso. Terceiro, diagnóstico. Não é? A gente trabalha proporcionando uma melhoria na quantidade e no tempo desse diagnóstico, porque o tempo é muito importante. Eu acho que a gente vem trabalhando nisso ao longo do tempo, mas a iniciativa privada está aberta a gente fazer outras parcerias, a outros tipos de trabalho combinado. Eu aprendi do ministro hoje, Nelson Tait, que é cooperação, né? Trabalho em conjunto. Eu acho que esse é o nome do jogo, que a gente precisa exercitar muito mais aqui, não somente no fórum, mas no dia a dia dos nossos trabalhos como stakeholders desse negócio de saúde. Muito bom, obrigado. Vamos ouvir agora Tiago Virgílio, assessor do Ministério da Saúde. Fique à vontade, Tiago. Olá, boa tarde a todos. Aproveitar um pouco do que está sendo dito aqui, né, para também a gente conseguir dar direção, aproveitando. A Secretaria de Saúde está com essa questão do Implanon lá, né, de qualificando, para poder isso estimular o acesso. Vou tentar falar um pouco sobre o que eu domino mais, que é sobre as tecnologias digitais, né, saúde digital. E em relação ao acesso através da tecnologia, o que acontece muito? E aqui tem muito, né? Se você for ali embaixo, você vai ver que tem várias iniciativas, diversas soluções. Tem uma questão importante da transformação digital, que é uma questão cultural, né? Senão a gente só fica trocando de solução. Você vai numa secretaria, ela está trocando de soluções cada semestre com uma solução nova. E é interessante, e aqui a gente tem duas secretarias que têm muito essa questão de inovações tecnológicas, mas é importante também você entender que tem uma parte que é cultural. Você tem que aquilo tem que agregar ao trabalho do profissional para poder fazer sentido para ele e aquilo lá ficar, senão de fato fica uma troca eterna. Uma questão do Ministério da Saúde com estimular acesso e tecnologia, e aí eu vou falar sobre o Rio de Janeiro porque tenho experiência de ter trabalhado muitos anos aqui, com teleconsulta aqui no Rio de Janeiro. Então tem uma questão de teleconsulta para dar acesso a uma população muito vulnerável, está lá na Maré, tem uma dificuldade de acesso, então é uma implementação de uma coisa nova de teleconsulta ali, para que essa população, mesmo numa situação que ela não consiga sair de casa, que ela não consiga acessar a unidade, ela possa fazer uso daquela UBS, que está lá, da Clínica da Família, do CMS, e esses profissionais conseguirem atendê-los de certa forma. O que é importante também falar em relação a acesso, enquanto Ministério, há um trabalho sendo feito agora sobre o cofinanciamento federal da APS, né? Então, essa questão dos indicadores do CIAPS que está acontecendo, acaba que é um vetor de mudança, né? Então, tem uma adequação nova que está acontecendo, quem é dos municípios sabem disso, para que esse cofinanciamento fique atualizado com novos indicadores, pautado em questões científicas, né? E é um processo que é normal para acontecer e é uma adaptação que está acontecendo com o município inteiro, muito pactuado com os municípios, com as EMS, com a ANS, não é uma iniciativa só do Ministério, mas com um fator importante de preconizar mais acesso para as pessoas e deixar isso de forma sustentável, né? Para, de novo, não ser uma nova troca a cada gestão. Uma fala importante que também teve aqui, que é bem interessante, que é determinadas políticas que estão dando certo ser uma coisa de Estado, né? E não vira só um governo. Senão é isso, né? Vem um cara da oposição e aí desmonta tudo aquilo lá e fica
todo mundo fica mais vulnerável, quem estava dependendo daquela política lá acaba ficando frágil. Então, isso é importante. E aí, quem pode ajudar isso, temos um deputado aqui, né, que é essa questão de fortalecer esses processos de órgãos de controle, do órgão civil também fazer esse movimento. É isso. Doutora Luciana Albuquerque, secretária municipal do Recife. Alô, alô. Bom dia a todos, bom dia a todas. Então, vou contar um pouquinho para vocês a história do Recife, né, de como a gente fez a ampliação da expansão da atenção básica desde 2021 e como a gente tem olhado para isso, também preocupado com a sustentabilidade. E não apenas, sinceramente, o Recife não está preocupado apenas com ampliação de oferta, mas a gente quer, de fato, fazer a gestão da saúde e não apenas a gestão da oferta, né, entendendo a atenção básica como, de fato, a coordenadora do cuidado, desde a identificação das necessidades, né, da população daquele território, a partir da necessidade, o que é que a gente vai ofertar, como a gente vai fazer a regulação da saúde, né, e não apenas a regulação da oferta, para que a gente possa construir essa coordenação. Então, em 2020, ainda antes da gente chegar, o Recife tomou uma decisão na pandemia, que foi a suspensão dos serviços da atenção básica. E isso trouxe para a gente, depois da pandemia, um grande trabalho, que era remobilizar todos os nossos profissionais da atenção básica. Naquela oportunidade, a gente tinha 59% de cobertura da estratégia de saúde da família, que é o modelo de atenção básica que a gente acredita, né, que é o modelo de vínculo das equipes com os usuários, cuidado longitudinal, continuidade do cuidado, enfim, é o modelo de atenção básica em que a gente acredita. Só que, quando, passada a pandemia, o momento mais crítico, no final de 21, a gente foi para a rede para ver as nossas necessidades. E aí a gente pôde perceber que, na atenção básica, nesses 59% de cobertura que a gente dizia que tinha, faltavam mais de 400 profissionais. Então, imaginem para vocês o que é para um prefeito, né, um prefeito novo, como é o nosso, João Campos, que é engenheiro. Eu chego para ele e digo ao prefeito, a gente tem uma decisão importante e difícil para tomar. Ou a gente tem, de fato, o que a gente diz que tem, que é 59% de cobertura da estratégia de saúde da família, ou a gente amplia essa cobertura, porque é inadmissível um município, uma capital como o Recife, ter só 59% de cobertura de atenção básica. E aí, uma decisão difícil, mas acho que foi a decisão mais acertada naquele momento, que foi, não, vamos olhar para o que a gente tem, a gente precisa olhar para o que tem, e naquele momento a gente criou uma estratégia no Recife chamada Recife Cuida, onde eu não queria só recompor para ter, de fato, 59% de acesso. A gente queria fazer isso com um novo modelo de gestão, olhando para a gestão dessas unidades, para os gestores dessas unidades, fazendo uma gestão por resultado. A gente queria olhar também para a requalificação da estrutura das nossas unidades, que estava muito ruim. A gente queria fazer a recomposição dos profissionais e, com saúde digital, que é uma marca dessa gestão da Prefeitura do Recife, transversal a tudo isso. Só que ficava aquela coisa no coração que era, tá, a gente fez a recomposição, mas e a expansão, né? A gente precisa olhar para isso, a gente precisa olhar para a cobertura da estratégia de saúde da família. E aí, em 2023, né, eu tive a grata a honra, né, de fazer uma parceria com o Dr. Nésio Fernandes, que estava lá à frente da atenção primária no Ministério da Saúde. E aí eu lembro que, quando eu cheguei lá para falar com ele, em maio, quase que nossa conversa não dá certo, mas deu. A gente sentou e conversou, porque ele estava com a ministra. E aí a secretária dele disse, secretária, fale com o assessor dele. E aí eu, não, só falo com ele. Se não for com ele, eu vou embora para o Recife e volto. Aí ela, não, pera um pouquinho. Aí eu fiquei lá e daqui a pouco ela, ele não vai poder mesmo, não. Fale com o assessor. Não, só falo com ele. Se ele não puder, não tem problema. Eu volto, eu sei como é isso. Lá também, às vezes, eu não posso receber. Aí ela, secretária, ele vai lhe atender 20 minutos, eu só preciso de 10. E aí, quando eu cheguei, Nésio, é essa a situação. 59% de cobertura na atenção básica do Recife. Como é que você pode me ajudar? Ele disse, Luciana, é inadmissível mesmo, 59% de cobertura. Mas você tem coragem? Porque o que eu vou lhe propor é revolução. Você tem coragem? Aí eu disse, eu não tenho muita não, mas meu prefeito tem. E com a coragem dele, eu também vou na coragem. A gente fez uma parceria muito boa. E isso envolveu olhar para o que eu já tinha no território, 59%, e agregar o que eu já tinha, o novo. E aí foi que fez, essa foi a diferença, porque também eu acredito que não adianta você fazer as mesmas coisas esperando um resultado diferente. A gente tem muitos modelos de estratégia de saúde da família no Brasil, né, modelos, inclusive, que olham só para a oferta, e não era isso que a gente queria olhar de uma forma diferente para o que a população daquele território precisava.
E aí a gente, nas unidades que a gente já tinha, a gente conseguiu ampliar equipes. Eu não precisei de fazer tantas obras. Então, isso começou no final de 23, em novembro de 2023, e hoje a gente já consegue chegar a 80% de cobertura da estratégia de saúde da família a partir desse modelo proposto por Nézio. E aí, assim, tenho muita gratidão a ele, a toda a equipe dele, que nos ajudou a montar isso. E ele disse, vou lhe apoiar financeiramente. Com um mês eu já tinha 300 mais médicos no Recife. Já passei 100% de cobertura. Então, o médico não é problema hoje no Recife. E a gente tem conseguido fazer todo esse processo, rediscutindo o processo de trabalho, rediscutindo acolhimento nas equipes, implantando o modelo de atenção às condições crônicas, que é isso que a gente precisa fazer diferente para obter resultados diferentes. Então, a gente tem conseguido fazer isso no Recife. A nossa ideia é chegar a 100% de cobertura com a saúde digital, que a gente sabe que não vai resolver todos os nossos problemas, mas vai nos ajudar a ser mais eficientes, a não refazer tanto trabalho, a não refazer tantos exames. No Recife, a gente tinha só a estratégia de saúde da família informatizada e com prontuário eletrônico, todo o resto no papel, em 2021. Hoje a gente já tem 100% da nossa rede informatizada, com prontuário eletrônico, com plataforma integrando todos os nossos dados de prontuário, da assistência farmacêutica, do laboratório. Todos os hospitais da EBSER já estão integrados também na nossa plataforma. É a nossa ideia que a gente possa ter todas as informações de qualquer cidadão do Recife que for atendido em qualquer ponto da rede, pública ou privada. Nosso objetivo é que tanto o usuário tenha isso na palma da mão, como o profissional na sua frente, que hoje já tem. O usuário do Recife que sentar na frente de qualquer profissional, seja ele na atenção básica, numa policlínica, numa maternidade, num hospital, hoje o profissional já consegue ver toda a sua trajetória e o usuário também, no seu celular, já consegue ver por onde passou, que medicamentos tomou, o resultado dos seus exames laboratoriais. A gente tem avançado muito, né, também na saúde digital, de forma transversal, e sempre olhando para a sustentabilidade desse modelo. Hoje a gente já tem 70 unidades de saúde, que a gente chama de USF+, já com esse novo modelo. A gente tinha unidades de saúde da família que funcionavam das 8 às 17, com 1 hora de intervalo para almoço. A partir desse novo modelo, nossas unidades funcionam das 7 às 19, sem intervalo para o almoço, com a equipe se revezando no horário, cumprindo suas 40 horas. E nas 40 horas a gente já incluiu 2 horas para a saúde digital, porque o letramento digital não é um desafio só para o usuário do SUS, é para o profissional também. Então, eu faço visitas surpresas nas minhas unidades, e eu chego lá, vou na sala lá do médico, na sala do enfermeiro, da enfermeira, e eu digo, abre aí teu computador, cadê o prontuário em rede? Tem sido bom usar o prontuário em rede? Aí muitos fazem prontuário em rede, prontuário em rede. Aí você diz, você tem ouro na sua frente e não está reconhecendo o ouro, porque é isso, né? A saúde digital não está dada, não está. É um trabalho de formiguinha que a gente precisa trazer o profissional de saúde para perto, precisa trazer o usuário. Hoje a gente diz que a nossa saúde é digital, né, física e digital, porque tudo que a gente tem no digital precisa ter físico também para o usuário, que a gente sabe que o usuário do SUS ele não é digital completamente, embora todo mundo tenha um celular, tenha um WhatsApp. Isso não se dá tão fácil, né, isso é cultural, a gente precisa, de fato, né, criar essa cultura. E a Recife tem feito vários processos aí para a redução de absenteísmo por meio do digital, para a integração de prontuário eletrônico com o sistema de regulação. Enfim, a conversa é muito longa. Dizer que o Recife já tem um Implanon, lá desde fevereiro de 24, na atenção básica, né, para adolescentes e para pessoas com útero que vivem em situação de rua, que a gente vai ampliar agora o nosso escopo e que tem sido uma experiência também muito boa. E é isso, de forma geral, é dizer que o Recife, nesses primeiros 4 anos da gestão, a gente olhou fortemente para a atenção básica, que é nossa, é do gestor municipal, não tem como a gente delegar ao Estado, nem ao Ministério da Saúde, isso é nosso. E a gente precisa olhar para isso de forma diferente. É lugar muito comum na nossa fala dizer que a promoção da saúde, prevenção, mas botar isso na prática é muito difícil, principalmente quando a gente fala em gestões de 4 anos, que podem ser por mais 4, mas a gente começa sabendo que vão ser 4, e que os resultados de todo esse movimento que a gente faz na atenção básica, eles não são rápidos, como é abrir um hospital e ver um hospital cheio, não é assim na atenção básica que se dá, mas, de fato, precisa de um gestor que tenha muita coragem, que banque essa mudança e esses bons resultados, que a gente sabe que a atenção básica pode dar, pode resolver 90% dos problemas do território, mas precisa muita coragem para esperar que esse resultado venha no seu tempo, de forma responsável
e com método, né? Não é de qualquer jeito, é fazendo diferente. E é isso que o Recife tem feito. Agradecer, doutor André, pela moderação e também dizer que o AGESUS é grande parceiro nosso nesses novos 4 anos, onde a gente volta um pouquinho a olhar agora para a média e alta complexidade, porque uma expansão dessa da atenção básica que a gente fez com mais 100 equipes de saúde da família, com mais 133 equipes de saúde bucal, e isso reverbera na nossa média e alta complexidade, na nossa fila de exames, consultas especializadas, cirurgias. E aí a AGESUS tem sido uma grande parceira nossa. A carreta está lá no Recife, sexta-feira, para nos ajudar aí com as OCIs, que é uma grande iniciativa também do Ministério da Saúde, onde a gente olha para a necessidade integral e não só para cada procedimento que aquele usuário vai fazer. Recife está bem entusiasta aí dessas novidades, né, que o Ministério da Saúde tem trazido, especialmente na média e alta complexidade. É isso, se for deixar, eu vou falar muito aqui, eu acho que já deu, bom, já chegou, deu para o começo. Obrigada. Tá bom, da secretária corajosa para o secretário corajoso. Vamos lá, secretário. Peraí, acho que foi. Eu já fui muito mais corajoso, meu time está tudo aí, tem um monte de diretor aqui. Eu entrei na Secretaria de Saúde com 28 anos, né? Eu saí da Fiocruz. Eu era muito mais corajoso do que eu sou, infelizmente, porque a gestão vai te endurecendo, né? Você vai tomando muita porrada. Então, a gente vai diminuindo, Ricardo. À noite, a gente vai reduzindo. Queria cumprimentar o Pedro Ascher, aí, que é muito mais corajoso, está chegando agora. Médico lá do Ronaldo Gazola, em nome dele já cumprimentar todo o nosso time. Eu não sei porque que o time vem com a gente, né, na conferência, acho que é para acompanhar o secretário aqui, o que ele vai falar, né, Paulo? É isso, Aline? Está nossos subsecretários também, está Rodrigo Prado, nosso subsecretário, Daniel, todo mundo aqui. E queria começar essa mesa, primeiro, falando que é muito especial poder estar aqui, com o Nésio aqui também. Foi o Nésio com a ministra Anísia, que quando assumiram essa gestão do Ministério, a ministra Anísia Carioca, veio aqui, Ana, levou a nossa subsecretária de Atenção Primária, Ana Luísa Caldas, que virou secretária nacional de Atenção Primária, levou nosso superintendente de Vigilância, o Márcio Garcia, que foi para o Ministério da Saúde, levou também a Tereza Navarro, nossa subsecretária de Atenção Hospitalar, que essa cargo que já foi ocupado pelo João Luiz Ferreira Costa antes, e depois agora é o Daniel da Mata, os dois estão andando ali de dobradinha, trocando ideias. O João falou que não volta nunca mais para a subsecretaria, todo dia eu tento convencê-lo. Mas foi nessa parceria que a Ana foi para Brasília e pôde levar esse cara aqui que é muito especial, que é o Tiago Virgílio. Então, a primeira coisa que eu queria falar de sustentabilidade é que é muito importante utilizar a tecnologia para deixar o sistema sustentável. Não tem como a gente falar de sistema sustentável se a gente não utilizar a tecnologia para isso. Então, aqui no Rio hoje, e a Luciana também já fez isso lá em Recife, a gente consegue ver o paciente na rede toda. Então, Arnold, eu consigo saber se o cara tem um diagnóstico de diabetes e imunidade, para sempre esse diagnóstico vai estar no prontuário dele. Eu consigo ter o prontuário integrado para ajudar a mulher a escolher o melhor método anticoncepcional, ou ajudar ela a planejar o seu melhor momento de ter filho, no momento que ela quiser. Informação para tomada de decisão, eu acho que é o primeiro ponto para que a gente pense num SUS sustentável. Já que a gente ainda tem um dos sistemas mais subfinanciados do mundo, mesmo com toda a melhoria que eu e a Luciana recebemos do Ministério da Saúde, fica a nossa gratidão, André, transmita a nossa gratidão ao ministro Padilha. Foram as 2 cidades que mais cresceram aí do ponto de vista orçamentário, o Rio e Recife. Nós crescemos muito do ponto de vista orçamentário porque a gente cresceu muito com a oferta, cresceu muito com o número de equipes de saúde da família, cresceu muito com a média e alta complexidade, com as OCIs agora. Claro que esse crescimento tem a ver também com a disposição política de fazer dos nossos prefeitos, do prefeito Eduardo Paes e do prefeito João Campos. O João Campos, que está aqui no Brasil, junto com os outros, está aqui no Rio, junto com outros 300 prefeitos do mundo todo que estão no Brasil nesse momento. Então, Lu, já mandando um abraço para o João Campos aí também. Falar que a tecnologia ela é fundamental para tudo.
E ela é fundamental para que a gente tome boas escolhas e boas decisões no sistema de saúde. Então, quando Ana Luísa, com o ministro Padilha, decidem comprar um Implanon em escala, que é muito mais do que você incorporar. Incorporar é maravilhoso, é social. É você produzir a política pública em escala, que é o que a gente precisa fazer. Então, num dia, a gente colocou 20 mil implantes intradérmicos aqui, 20 mil implanões, e a gente tem uma fila de mais ou menos umas 150 mil mulheres já querendo mais implantes. Isso não dá... Os 500 mil que o Ministério comprou para esse ano é o primeiro passo, mas ele vai precisar escalar. Está prevista essa escalada, o ministro Padilha ele pensa política pública em escala. Então, isso vai fazer muita diferença. Quando a gente fala de uma sociedade, Tiago, onde 30% das mulheres, no momento do parto, não querem ter aquele filho, a gente tem um problema social muito grave. A gente vai agravando uma situação na vida daquela mulher, no momento que ela considera inadequado aquela criança, que vai trazer sequelas para toda a sociedade, que traz problemas para todo o sistema único de saúde, mas para todos os setores da sociedade. Então, a gente tem um desafio grande de garantir acesso. E as pessoas falam, mas aquela pessoa não tem acesso ela não previne uma gestação porque ela não quer. Não é verdade. O acesso ao Sistema Único de Saúde, ele ajuda a mulher a planejar a sua vida. Então, a minha dissertação de mestrado, lá em 2000, ela era sobre a relação da atenção primária e o acesso aos anticoncepcionais, aos métodos anticontraceptivos na cidade do Rio de Janeiro. Como a falta de acesso causava mal para as mulheres na época, como isso era um marcador da desestruturação do sistema de saúde. Porque o planejamento familiar é um marcador básico, é igual a diabetes. É básico. Se a gente não tiver o essencial, o fundamental, esquece que você não vai ter o futuro, você não vai conseguir avançar. E aí eu queria marcar o quanto que a informação hoje faz diferença para a gente em relação aos prontuários eletrônicos, em relação à clínica, mas também a gestão de informação hoje é fundamental para os nossos processos de compra e para os processos burocráticos. Então, como secretário de saúde, todos esses anos, e como subsecretário também, quando eu fui subsecretário aqui da Prefeitura do Rio, a gente sofria muito com a desorganização do sistema nos seus processos de compra, desorganização dos sistemas com marcos legais e jurídicos, que muitas vezes só se aplicam no Brasil, só são feitos aqui. Então, qual sentido, Lu, faz da gente comprar de pirona separado? Qual sentido que faz Recife e Rio? Qual sentido faz a gente fazer 5 mil licitações de um único medicamento que todo mundo vai comprar igual que é padronizado? É para perder poder de compra do Estado? É para aumentar atravessadores na nossa relação com a indústria? A MEC está aqui do lado, está em Jacarepaguá aqui. Queria até agradecer de vocês estarem aqui, continuarem no Rio. Queremos muito que o Organon também venha. Quando que vocês vão começar a produzir no Rio? Já tem plano? Mas ou no Recife, né, Lu? Mas qual o sentido de eu ter mais de 1.000 pessoas vendendo glifagem no Brasil? Qual o sentido? Como é que explica isso? E qual o sentido de eu fazer milhares de pareceres de procuradores, milhares de pareceres de controladores, folhas e folhas de diário oficial impressas com licitações? É assim que o mundo compra? Não, não é. Então, a gente compra, na maioria dos países desenvolvidos, por marketplace, de maneira muito mais simples. Então, já aproveitar aqui e fazer uma propaganda do meu projeto de lei que foi aprovado na última fase no Senado. Hoje foi para a sanção do presidente da República, então o presidente Lula vai sancionar numa cerimônia junto com o Ministério de Gestão e Inovação, que vai permitir que a gente possa entrar o gestor municipal, o gestor estadual, entra lá e comprar o glifage, ou comprar o medicamento, o Implanon, num leilão permanente. A pessoa vai lá, empenha, compra.
tem algumas regras, as regras são diferentes, então não se paga na ordem cronológica, está previsto na lei. Todo mundo que comprar nessa plataforma, todos os gestores públicos que empenharem, a partir da data do recebimento, eles têm que obrigatoriamente pagar em 30 dias o vendedor, porque se ele não pagar em 30 dias o vendedor, ele para de comprar, não vai poder comprar mais. Isso está previsto no marco legal, está previsto na lei. Então, algumas inovações que ajudam a gente a ter sustentabilidade, ajuda a gerar economia e ajuda a construir um SUS com muito mais dignidade. E isso é uma inovação que mantém o orçamento onde o orçamento está, porque continua descentralizado o orçamento, os municípios, estados aqui, no caso dos nossos hospitais, a gente vai tentar fazer essa adesão, não pela secretaria total, acho que a gente vai permitir essa adesão por unidade orçamentária. Então, permitir que o gestor possa continuar com o seu dinheiro, o seu orçamento, o seu financeiro, na sua própria instituição, mas a economia que ele gerar nessa compra, ele vai conseguir, de fato, utilizar para outras coisas dentro do próprio sistema de saúde. Então, acho que a gente precisa olhar a sustentabilidade desse sistema. Óbvio que a gente, né, Tiago, tem que continuar pedindo mais dinheiro. O prefeito Eduardo Paz, o prefeito João Campos, que se preparem, porque a gente vai pedir dinheiro mesmo, né, Luciana? A gente não quer ficar para trás. O presidente Lula também, que cuide do bolso lá, André, porque o Sistema Único de Saúde ainda é muito subfinanciado, mas a gente tem que trabalhar também para esse sistema ser cada vez mais eficiente, tem que trabalhar cada vez para que o nosso dinheiro, que o dinheiro público, seja aplicado de maneira correta, com integridade, com eficiência, com capacidade de entregar serviço para a população. Para finalizar, eu queria só discordar de vocês em uma única fala. O que dá sustentabilidade à política pública não é uma lei, não é um marco legal. O que dá sustentabilidade a uma política pública é a nossa capacidade de entregar serviço para a população. É a capacidade do povo brasileiro, das pessoas que votam, das pessoas que estão aí no dia a dia, dos nossos funcionários, de verem que aquilo que a gente está fazendo, de fato, traz retorno para a sociedade. É isso que dá sustentabilidade. Não adianta a gente emplacar uma lei, não adianta a gente colocar a farmácia popular na lei, se a gente não conseguir mostrar que ela, de fato, faz diferença na vida das pessoas. E aí, André, vai o meu recado para o Ministério. A gente precisa permitir, na farmácia popular, que aqueles medicamentos que são previstos em protocolos, como hipertensão, diabetes, aceitem a prescrição da enfermagem. Que os enfermeiros possam estar, como acontece nas unidades básicas, terem a sua prescrição validada para poder retirar o medicamento na farmácia. Outra coisa é que a gente precisa ter esse sistema, e, Tiago, você está lá com a Ana Luísa para isso, você é o maior especialista que eu conheço, é um cara incrível, é um dos maiores nomes aí de informação do sistema de saúde, toda essa integração que a gente fez aqui, né, Rodrigo? O Tiago participou. A gente precisa ter a nossa farmácia lá na ponta, tendo acesso ao prontuário eletrônico da atenção primária e dos hospitais, como acontece na Inglaterra, como acontece na Espanha, como acontece no Canadá, que o médico emite a receita, o cara lá da farmácia já tem a receita na sua farmácia, sem a gente precisar passar com papel, com alguma coisa. Então fica aí o meu pedido para você também. Espero que a gente avance, continuar essa discussão, esse debate. É um prazer imenso poder estar com vocês. Agradeço todo o nosso time que contribuiu para a gente estar aqui. E não posso deixar de agradecer também a Josier e toda a equipe da Iniciativa FIS, que é incrível. Quem não é do Rio, aproveite o Rio de Janeiro. A Luciana já aproveitou Belmonte, o Nésio já conhece todas as portas aqui. O Nésio é secretário de todos os estados, né? Já foi de Tocantins, foi secretário de Palmas, do Espírito Santo, então já está familiarizado com tudo, mas quem não é da cidade não está familiarizado, peça as dicas para a Luciana, que ela vai ter boas dicas da cidade para contar. Obrigado, pessoal. Bom, parabenizar o secretário Sorães. Eu acho que, por mais essa inovação, acho que o presidente deve estar sancionando agora essa perspectiva de você ter o marketplace na administração direta, né? Porque já existe, né, compra, por exemplo, a GSUS, que é um serviço social autônomo, já tem no seu regulamento de compras essa possibilidade. A gente vê
como isso faz a diferença para alguns tipos de compra, né? Então, acho que, sem dúvida nenhuma, agrega, né, uma possibilidade importante, né, para a administração direta. Bom, o nosso tempo estourou, né, já, né, é o que estava previsto, mas Dr. Nésio foi tão citado aqui, foi citado por todos, que eu vou quebrar um pouco o protocolo e dar o direito de você dizer umas palavrinhas aqui, Dr. Nésio, já que você foi citado praticamente por todo mundo. Vamos lá, então. Generosidade sua e também... não preparei. É bom assim, despreparado. Não, assim. é só primeiro reconhecer a qualidade que foi colocada aqui. Acho que o público que chegou aqui, tanto o pessoal de pé, não é só a equipe não, tá, Sorança? Aqui tem pessoas interessadas em entender as experiências e aquilo que vocês trazem para cá, tanto do setor privado quanto do público. Mas eu vou só tentar repetir o que eu falei numa vez anterior, André, que eu acho que está faltando hoje coragem no SUS. O principal elemento de inovação é a capacidade do gestor saber exercer o poder que emana da posição que ele está. Se ele não tiver coragem, você pode ter melhor tecnologia, você pode ter melhor assessoria técnica, você pode ter tudo. Mas se for frouxo, você não implementa mudança nenhuma. E aí você precisa ter capacidade de convencer o seu prefeito, convencer o seu presidente da República e falar a verdade sempre com transparência. Falar, olha, 59% de cobertura calculando 3.500 pessoas por equipe, não cabe. Um prontuário eletrônico que já tem um layout que está apto a ser utilizado na atenção primária, com pequenos ajustes, já pode ser utilizado também na atenção especializada. E dizer a verdade, nós precisamos ter o país todo informatizado. Nós precisamos falar a verdade para a população e também para quem decide. Alguém precisa dizer para o Lula que, enquanto o Brasil não chegar a 3,5 leitos por 1.000 habitantes e ter um sistema nacional de regulação que, de fato, funcione, garantindo o paciente certo no tempo certo, no lugar certo, que o Brasil se regionalize, não vai caber o povo no orçamento, o povo não vai estar no orçamento. Não adianta só colocar mais recursos anualmente e reajustar, de acordo com a emenda constitucional, o orçamento da União. É preciso, então, ter coragem de fazer os diagnósticos corretos e propor aquilo que, de fato, resolve. E lembrando que no SUS, na administração pública, eu tenho só 12 anos de experiência, mas eu aprendi uma coisa, que o tempo para executar uma medida emergencial é o mesmo tempo de uma medida estruturante. O tempo que tu leva para poder alinhar uma estrutura local, estadual ou federal, uma medida emergencial, até publicar portaria, até publicar contrato, até alinhar nos 3 níveis da federação. Então, é o mesmo a medida estruturante e a medida emergencial. Então, medidas estruturantes implementadas com vigor, com coragem, com velocidade, arrumam o sistema. Então, assim, é possível o país consolidar, reconstruir uma experiência extraordinária de sistema único de saúde e de civilidade. A China tem diversas características que impressionam todo mundo, com o que eles estão construindo de modelo civilizatório. Mas nós podemos trazer, pela experiência da construção da saúde pública brasileira, também uma experiência latina extraordinária de país com dignidade. E o SUS é esse espaço. Então, acho que essa característica que está posta aqui, de ter hoje aqui um deputado federal, que ao mesmo tempo, ele é deputado e secretário ao mesmo tempo, né, gente? O que acontece aqui não existe, é o Rio de Janeiro. Ele fica uma semana deputado. Não, se isso acontece no Espírito Santo ou lá no Recife, é escândalo na imprensa. Mas ele assume deputado e volta para secretário com uma facilidade, a imprensa nem reclama. Né? É algo extraordinário. Então, reconhecer essa potência do SUS, daquilo que se realiza no município, no local, é algo extraordinário. É protetor do sistema. Eu finalizo lembrando que, quando alguns ex-gestores do Ministério não estavam no Ministério, eles defendiam que a integralidade e a universalidade não caberiam no orçamento. O Mandetta falou isso numa entrevista no Roda Viva. Aí, quando ele virou ministro, ele passou a defender a universalidade com integralidade. Porque quando você senta na cadeira, você tem que dar resultado, e você passa a defender. Nós precisamos entender que o sistema de saúde que nós temos, ele é potente, poderoso e um espaço enorme para a inovação. Só que é preciso reconhecer aquilo que o Daniel faz aqui, aquilo que é feito no Recife, em qualquer município,
como componentes de um ecossistema de inovação da saúde pública brasileira. Se a gente reconhece isso, a gente então entende que pode organizar ele e potencializar ele. E dá para fazer. Então, obrigado pelo espaço, pelo carinho. Beijo. Tá bom. Obrigado, Nésio. Houve um pedido... Seu nome? Tem que ser bem rápido, Pedro, porque a gente já está agora estourado mesmo. Oi. O Soranz é daquele que vai a Brasília, pede e volta aqui para receber, né? Tu vai lá como deputado e volta como secretário, né? Uma semana lá e uma semana cá. Eu queria só fazer uma provocação a toda a mesa, aproveitando que tem representante do município, do Estado, federal, Ministério da Saúde. Eu sou médico anestesista e trabalho na outra ponta, que é a fertilização in vitro, o casal infértil. E eu não vi, em nenhuma palestra que eu participei, e que já tem visto, de que já existiu uma iniciativa no Pedro Ernesto, no Fiocruz e tudo. O casal infértil é a coisa mais preocupante, mais triste que eu já vi na minha vida. Eu, como anestesista que trabalho na clínica Dr. Daly, o que a gente recebe de pedido, então eu queria ver se tem uma luz, se tem algum encaminhamento, porque realmente é uma preocupação, tem um atendimento primário, já foi para o outro lado do controle da natalidade, mas eu não estou vendo nenhuma coisa em falar nesse sentido. Então, eu queria saber se existe uma perspectiva. Não, primeiro, que o casal infértil, ele não vai logo de cara para a fertilização in vitro. Então, obviamente que a atenção primária, os médicos de família, nosso time, é bom também em orientar o casal de como ele pode, antes de chegar na fertilização in vitro, conseguir uma gravidez. Mas, se tiver, eu acho que o sistema precisa crescer com isso também. Eu acho que esse é um desafio, porque você garantir direito à mulher ao momento que ela deseja ter o filho, também você garantir direito quando ela tem acesso à fertilização in vitro. Então, são iniciativas que estão acontecendo no Brasil todo, tem muitas. Eu fiz um levantamento recente no DataSUS sobre isso. A gente quase que quadriplicou esse tipo de oferta dentro do Sistema Único Brasileiro, mas eu acho que a gente tem um desafio imenso aí de crescer. Eu acho que, do ponto de vista da Prefeitura do Rio, a gente tem se preocupado, olhando esse planejamento. É claro que é uma alta complexidade, é mais uma responsabilidade estadual, na maioria das vezes são hospitais universitários, unidades estaduais, mas eu acho que a gente tem muito para crescer e é importante. Se a gente não cuidar também, a nossa taxa de natalidade, que já está lá atrás da França, vai cair tanto que também não é tão conveniente assim. Então, tem que saber dar esse equilíbrio. Só queria aproveitar que o Cirilo falou, super amigo, dos anestesistas, e aproveitar de planejamento reprodutivo. A gente precisa abrir uma discussão que não está sendo falada nesse fórum, que não está sendo falada no país do jeito que deve se falar, que é a questão da analgesia durante o parto normal, que é a gente poder garantir para as mulheres brasileiras, igual acontece na Europa, um anestesista para cada parto normal, porque a gente possa garantir uma peridural, uma hack, esperamos que não chegue nisso, mas que a gente possa garantir uma analgesia, uma peridural de qualidade para todas as mulheres desse país. Não faz mais sentido a gente tratar o parto normal ainda como uma coisa sem acesso à anestesia, como se fazia com algumas cirurgias no passado. Então, acho que esse é um desafio civilizatório, isso vai ser importante para as nossas taxas de cesariana, isso vai ser importante para reduzir a mortalidade materna. É uma discussão que a Europa tem feito muito. Eu não podia encerrar aqui essa oportunidade, esse gancho que você me deu, para retomar esse assunto. A Maria do Carmo Leal da Fiocruz tem falado muito nesse assunto no Nascer do Brasil, e acho que a gente precisa fomentar esse discurso. Desculpa fugir do tema, mas para mim é um tema essencial, ainda mais quando eu tenho um anestesista puxando a bola aqui. Vai. Ok, pessoal, muito obrigado. Então, nós estamos encerrando a nossa mesa. Luciana, quer falar, Luciana? Fica à vontade. Sim, lógico. A mulher tem sempre que manda. Só para dizer que a gente lá no Recife tem um Hospital da Mulher, que ele já tem um ambulatório de fertilização, que faz a orientação e acompanhamento de casais. Claro que a fertilização ainda é um desafio, né, para o SUS, para o município, para os nossos orçamentos,
mas concordo com o Daniel, né, que a gente precisa ter um olhar especial para isso. E só para finalizar a minha fala, dizer assim que é uma mesa muito boa, onde a gente tem vários olhares e que o sucesso e a sustentabilidade de qualquer projeto que a gente tenha, seja em que âmbito for, municipal, estadual, federal, a gente tem que ter uma equipe que banque, que tenha um projeto na ponta da língua e que acredite no que está fazendo. Então, o Igor, ele tem que, nos contratos de OS, nos convênios com filantrópicos, na regulação, ele sabe na ponta da língua tudo isso que eu falei aqui. Tati, na vigilância. Depois da pandemia, a gente olha para as emergências e para os eventos inusitados. A gente está implantando lá a Médica 717, com o querido Anderson, que já foi também secretário do Ministério da Saúde, que tem nos ajudado a fazer isso. Andresa, lá na gestão do trabalho, com todas as nossas nomeações, ele fez a maior nomeação dos 20 últimos anos, mais de 4.500 servidores concursados nomeados, e também a formação de todos os trabalhadores. Débora, na atenção básica, ela que participou aqui com toda a equipe de Nésio, de toda essa revolução que a gente está fazendo no Recife. Mari, com a gestão de todos os distritos sanitários, e com a saúde digital. A saúde digital fica com ela ali, ó. Flávio, com toda a administração dos nossos insumos e com os nossos pagamentos, né? Flávio é quem faz a gente ser um bom pagador, ou não, né? Ju, aqui na média e alta complexidade, com nossas policlínicas, maternidades, hospitais, botando nossas maternidades. A gente tem 4 maternidades no Recife, as 4 com centro de parto normal, que muito nos orgulham. E Tassinha, nossa assessora lá no gabinete, que cuida de todo mundo e da necessidade de todo mundo, inclusive da minha. Então, dizer assim, que eu agradeço a todo esse time, porque é isso, o projeto tem que estar na ponta da língua, todo mundo tem que comprar e bancar, e onde chegar a falar, porque é só assim que dá certo. Numa rede que tem 12 mil servidores, 95% desses servidores concursados, imagina o desafio que não é, né? Vender o peixe lá todo dia, chegar trabalho de formiguinha para que todo mundo acredite e vá com a gente. Então é isso, queria aproveitar o momento para agradecer. Muito bom, muito bom.